Amém, amém. Glória a Deus. Meus amados, a igreja está lendo a Bíblia toda. Estamos naquela campanha maravilhosa, na maratona da leitura da Bíblia. E nesses dias estamos lendo, segundo aos Coríntios, capítulo 7 a 10 na data de hoje. Para cada dia existem capítulos da Bíblia, agora no Novo Testamento. Nesta semana estamos no livro de segundo aos Coríntios. Eu espero que você esteja podendo acompanhar. Para mim ver vocês melhor aí, né? Eu espero que vocês estejam podendo acompanhar a leitura da Bíblia no dia a dia, conforme a sugestão da maratona, que será em 2 etapas, Novo Testamento e depois Velho Testamento. A Bíblia é Deus falando com filhos. A Bíblia é a carta do Pai para filhos. Temos a alegria de ler a Bíblia, somos visitados com a Bíblia, porque somos filhos e filhas de Deus. Por isso é muito importante a leitura da palavra do Senhor. E as mensagens que Deus tem trazido a nós, queridos, a igreja, tem sido com base nesta leitura, tem sido com base nestes textos da palavra de Deus que você tem podido ler. Se ainda não está lendo, comece a ler. Se já está lendo, fique firme, continue lendo, porque assim Deus vai nos abençoando. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vale a pena, aliás, vale o frango todo lermos a Bíblia, meditarmos na Bíblia, refletirmos na palavra, porque ela é a revelação do Pai, é a carta do Pai para filhos e filhas. Uma pessoa disse para um pregador: eu não vejo graça em ler a Bíblia, começo a ler, é muito complicado, me dá sono. E o pregador disse: sabe o que acontece, jovem? É que a Bíblia é uma carta de pai para filho. Quem não é filho não sente nada mesmo, mas a hora que você for filho, a hora que você for filha, você vai sentir a visitação do Pai através da Bíblia, através da sua sagrada Escritura, da sua palavra revelada a nós. E hoje nós vamos numa porção da Bíblia que está em 2 Coríntios capítulo 8, versículos de 1 a 24. Contribuição, um privilégio da igreja de Cristo. É o que esse texto traz de revelação à igreja de Corinto, através de Paulo, o pastor Paulo apóstolo, e o que o Espírito Santo nos fala nesta noite. Amém? Há uma palavra de Deus aqui para todos nós. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, ou mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de poderem participar da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no Senhor, ou no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Assim também abundais nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua palavra vos... Como é que é lá? Vos tornasseis ricos, e nisto dou minha opinião. Pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto, não só praticar, mas também o querer. Completai agora a obra começada, melhorou, para que assim como revelastes
prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apoio, apelo, e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros, e com ele enviamos o irmão, cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Amém? 2 Coríntios, o capítulo todo, de número 8, 24 versículos. Lá atrás fica meio longe, acho que aqui ficaria melhor para ler. Mas tá bom. Ler a palavra. Esdras ficou o dia inteiro, diz a Bíblia, no sol com Israel lendo a Bíblia. O sacerdote Esdras. Nós precisamos ler a palavra, cada dia mais. E neste capítulo 8, nestes versículos que nós lemos, nós encontramos Paulo apóstolo, entre tantos ensinos que ele estava no encargo de fazer para a igreja, ele ensinando sobre a contribuição. No livro de 1 e 2 Coríntios, Paulo aborda vários temas que têm a ver com a igreja, não só para com a igreja de Corinto, mas com as igrejas da região da Acaia e também com a IBAN, a Igreja Batista das Nações, eu e você, amém? Deus trata conosco através da palavra. Contribuição, um privilégio da igreja de Cristo. Paulo, escrevendo esse capítulo 8, falando da igreja, ele começa a dizer que a igreja é alcançada pela graça em poder contribuir, e dá o exemplo dos irmãos da igreja da Macedônia, que contribuíram de forma espetacular, superaram. Havia uma necessidade na igreja de Jerusalém, havia uma necessidade para com os crentes da Judéia, mais especificamente com a igreja de Jerusalém. Eles estavam pobres, eles estavam passando necessidades, eles estavam passando fome, eles eram necessitados, e Paulo então faz uma campanha para que os santos de Deus ajudem esses irmãos. Sabe o que fizeram os irmãos da igreja da Macedônia? Superaram, passaram, foram além do que Paulo pensava, da expectativa que Deus tinha colocado no coração do pastor. Que testemunho maravilhoso! E Paulo diz: isso tudo é graça, é porque Deus os privilegiou, é porque Deus deu a eles este presente, é porque Deus deu a eles essa graça em poder contribuir, em poder ajudar. Jesus ministrou servindo, e servir é contribuir.
Jesus foi o maior exemplo. Lembram-se da toalha e da bacia de água? Lembram-se de Jesus lavando? Lembram-se o que Jesus disse que aquilo significava? Nós estamos aqui para servir os nossos irmãos. Nós estamos aqui para, através do serviço, ministrarmos o amor de Deus. Contribuição é um privilégio dado à igreja, porque a igreja pode assim manifestar, a igreja pode assim ministrar, a igreja pode assim entregar do amor de Deus. Eu gostaria que nesta noite, nesta hora, você começasse a meditar sobre isso. Como Deus tem me dado esse privilégio? Contribuição começa com a entrega da vida ao Senhor. Os versículos do capítulo 8, de 1 a 7, que nós já lemos, não vamos ler novamente, mas diz que a contribuição começa com a entrega da vida. Paulo diz que antes das igrejas da Macedônia contribuírem, eles entregaram a própria vida. Eu devo entregar primeiro a minha vida. Devo entregar primeiro a minha vida. Vamos repetir isso? Devo entregar primeiro a minha vida. A primeira entrega é da vida. Consagração da vida é para aqueles que não têm a vida como valiosa. Lembram quando Jesus disse isso? Aqueles que têm a vida como valiosa, que não querem entregar a sua vida, vão perder a sua alma, vão perder a verdadeira vida. Contribuir é consagrar a vida. Quem contribui tem uma vida consagrada. É impossível você contribuir na obra do reino de Deus, é impossível você consagrar, você ofertar para a obra do reino de Deus. É impossível você ser um contribuinte fiel se você não for consagrado. Se nós não formos consagrados ao Senhor, entregues, dedicados, nós não faremos a nossa contribuição. A contribuição começa então com a entrega da vida ao Senhor, e é vivendo Cristo e levando outros a ganhar a vida de Cristo. Como filho, ofereço tudo da minha vida. Viver Cristo é entregar-se totalmente à obra do reino, ao expediente do reino de Deus. E o que é que compõe o expediente do reino de Deus? Vidas sendo doadas, vida sendo doadas. Contribuir com a entrega da vida ao Senhor é dizer: Senhor, eu estou pronto, assim como as igrejas da Macedônia, assim como era o desafio para a igreja de Corinto, eu estou pronto para entregar a minha vida, para desgastar, para usar na obra santa do reino do Senhor. Amém? Um pregador estava pregando sobre o estabelecimento do reino de Deus, o crescimento daqueles que ganham a vida de Cristo, daqueles que podem ser salvos. E num determinado momento da sua mensagem ele disse, o pregador Bornelli, Romeu Bornelli, ele disse: a obra de Deus só terá crescimento, só receberá novas vidas, quando vidas se entregarem. Quantos estão dispostos a morrer por esta obra? Entendeu, pastor? A obra do Senhor é uma obra de contribuintes que anulam a própria vida, ou melhor, que entregam tudo da sua vida, que morrem pela obra do Senhor. Contribuir com a entrega da vida é dar-se pela obra do reino, pelo serviço do reino. É isso que Paulo está ensinando à igreja de Corinto. É isso que nós lemos nesse textão de 24 versículos. Eles estavam entregando em primeiro plano a sua própria vida. Aleluia! Entregue, meu irmão, entregue enquanto você pode, entregue enquanto você tem a oportunidade. Isto é graça, isto é graça. Contribuir é um privilégio da igreja de Cristo, quando isto é motivado pela graça, motivada pela graça. Olha lá, a contribuição motivada pela graça, também está no capítulo 8, nos versículos 8 em diante, não vamos ler agora, mas a graça faz a igreja rica no contribuir. O versículo 9 do texto de 2 aos Coríntios diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Vejam bem isso, é a graça de Jesus que nos faz participantes ou motivados em sermos contribuintes da sua santa obra. A motivação é a graça, a motivação é o presente de Deus, a motivação é a ação do Pai. A igreja, a graça faz a igreja rica no contribuir. Cristo esvaziou-se da glória para nos fazer ricos. Cristo, o príncipe de Deus, o Filho primogênito e unigênito e primogênito do Pai, ele se esvazia de toda a glória e doa-se totalmente, integralmente pela humanidade, pela minha vida, pela sua vida, esvazia-se de toda a glória para que nós pudéssemos ser ricos. Você está disposto a contribuir? Você sente o impulso dessa graça? Você reconhece a ação graciosa de Deus por você? Você é capaz de lembrar-se onde você estava até pouco tempo e como você foi alcançado por essa doação magnífica do Pai, quando entrega a Cristo, que se esvazia e vai à cruz e de forma graciosa nos salva de uma vez por todas. Paulo diz que este sentimento, que esta motivação fez com que os irmãos da igreja da Macedônia superassem a oferta. Paulo estava pensando em 1.000, eles contribuíram com 10.000. Paulo tinha uma expectativa e eles superabundaram na doação, porque estavam motivados pela graça. Havia um espírito de gratidão. A igreja deseja manifestar essa graça milagrosa. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós contribuímos, ocorrem milagres. Há um operar da graça maravilhosa de Deus no contribuir. Não é pelo valor, não é pelo total, não é pela quantidade, é pelo milagre da contribuição motivada pela graça. Amém? Meus irmãos, esse tema de contribuição muitas vezes causa uma certa alergia em algumas pessoas. Falou de dinheiro, até dizem alguns que a carteira, pastor Hamilton, é a última que se converte. Por isso que ela já é no bolso de trás. E o certo era o crente, na hora de batizar aqui, vir com a carteira no bolso, pastora Sônia. Aí já batizava com carteira e tudo, já se entregava todo e acabou. Porque diz que a carteira é a última. Mas com os irmãos da Macedônia não, senhores. Lá eles superaram, lá eles foram motivados, lá eles estavam prontos, lá eles estavam abertos, lá eles reconheceram o grande presente de Deus. O Senhor nos salvou, o Senhor nos tornou rico, Ele nos alcançou com tamanha glória e nós queremos contribuir. Se vocês prestarem atenção na leitura, se não leiam em casa ainda hoje o capítulo 8, Paulo diz que eles pediram com rogos: deixa a gente participar, pastor, deixa a gente ajudar, coloca a gente na campanha, nós queremos ajudar os irmãos de Jerusalém, por favor, a graça nos impele a isto. Contribuir para o reino é isto, é com alegria, não é por cobrança do pastor, não é por meta da igreja, não é por alvo afixado ali no mural de informação, é por graça, é por motivação de gratidão. Contribuição é um privilégio da igreja de Cristo, mas isto requer fé no provedor. Está vendo a mão do Senhor? Você tem que crer que aquela mão vai prover, você tem que crer que aquela mão vai entregar, você tem que crer que aquela mão vai fazer passar por você a bênção daquilo que você tem para distribuir, para compartilhar. O texto diz: como no ano passado, continuem fazendo de boa vontade e conforme as suas posses, Deus proverá e vai passar pelo seu olerite, vai passar pelo seu bolso. Lá no texto de Coríntios 8, 2 aos Coríntios, capítulo 8, o apóstolo diz como foi no ano passado. Parece até que é para hoje o texto. Como é que foi o ano passado, 2020? Foi difícil, ainda tem sido difícil, mas a IBAN começou uma boa obra.
A IBAN tem se manifestado. Irmãos, no ano passado nós estávamos aqui no expediente semanal da igreja e muitas famílias foram abençoadas, porque muitos necessitados vinham buscar na igreja a solução para o seu estômago, para a sua necessidade, desde o ano passado. Mas o apóstolo continua falando: não parem aí. E o Espírito Santo de Deus continua falando: IBAN, não pare, continue, 2020, 2021, até que Jesus volte, sejamos este que temos alegria em entregar, alegria em ofertar, alegria em servir, porque nós temos fé no provedor. Ele é o nosso Pai, Ele cuida do seu salário, do seu trabalho, do seu comércio, da sua renda, da sua receita. Há privilégio no coração da igreja, há privilégio no coração do regenerado em poder estender a mão, porque ele sabe que há uma mão maior, uma mão perfeita, uma mão de grande provisão a nos atender. Uma fé de prontidão em contribuir. Prontidão é agilidade, é rapidez, é eficiência. Irmãos, quem necessita, quem tem carência, tem pressa. Às vezes você chega para falar de Cristo, mas se a mãe estiver preocupada, porque não sabe o que vai servir no almoço para os filhos, ela nem quer ouvir de Cristo, porque a fome fala mais alto. Prontidão, fé no provedor, é dividir. Eu tenho 2 quilos de arroz, eu vou alcançar eu vou contribuir com eu vou participar, porque o meu Pai vai prover o outro para mim amanhã. Ele me atende, Ele me socorre, Ele é o meu provedor. Eu tenho fé neste provedor. Amém, igreja? Contribuir é ato de fé. Contribuir é saber que vai passar por você a provisão para daqui a pouco, para amanhã e para depois. Contribuição é um privilégio da igreja de Cristo. Contribuir é um privilégio para esta igreja, mas ela sabe que isso requer fidelidade. Requer também fidelidade. Em que sentido? Olha lá, estão vendo o pessoal administrando? Fidelidade no sistema administrativo, uma administração idônea e fiel no Senhor. A igreja precisa administrar bem. Cada um de nós, na hora de contribuirmos, fazermos isso com fidelidade. E a igreja, os administradores, o departamento de mordomia da igreja deve fazer isso com alegria, com fidelidade, com transparência e com agilidade. Isto é atitude de regenerados. A gente não pode ficar prorrogando, a gente não pode ficar postergando. Daqui a pouco eu ajudo, amanhã eu vou lá, semana que vem eu dou um jeito. Não, os regenerados fazem com agilidade. Existe prontidão, existe fidelidade, existe administração para que as coisas sejam feitas de forma eficiente. A igreja tem esse privilégio de contribuir para Cristo de forma fiel, com fidelidade. E você deve estar pensando assim: pastor, então contribuir é só ofertar? Não, tem aquela outra parte. É também dizimar. Dizimar ainda é uma questão de maior fidelidade. Preste atenção nisso. O dízimo era algo inerente à vida da igreja de Israel ou do povo de Israel. O dízimo é ensinado. O dízimo é uma questão de fidelidade administrativa dos filhos que devolvem a parte do reino. E Jesus observou isto. Tem gente que diz assim: pastor Hamilton, você que é o nosso ministro de finanças, tem gente que diz assim: não, mas dízimo não tem no Novo Testamento. Lorota. Jesus chegou para os fariseus e para os doutores da lei num dos episódios e disse para ele: olha, vocês dão dízimo até do coentro, da hortelã e da hortinha de vocês, mas estão esquecendo de amar. Não deixem de dar o dízimo, e amem também, mas não deixem de devolver o dízimo, porque o dízimo é do Senhor. Nós não podemos colocar a mão no dízimo. O dízimo não nos pertence.
Deus deixa que passe pela nossa carteira, pela nossa conta, pelo nosso holerite, para medir, para perceber a nossa fidelidade. O dízimo é fidelidade, o dízimo é prontidão em devolver. Deus não castiga ninguém, não coloca doença, não coloca câncer, não coloca Covid-19, Deus não tira ninguém do céu porque não quer entregar o dízimo, mas Ele vai cobrar a infidelidade em devolver o que é do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus. Sabe o que Jesus estava querendo ensinar com isso também? O primeiro, que é o dízimo, coloca de parte, coloca de lado. Mas pastor Célio, faz tempo que o senhor não fala nada de dízimo, mas hoje eu estou falando porque a palavra fala, porque Jesus disse que nós temos que ser contribuintes fiel, e o dízimo é o mínimo. O dízimo é o mínimo que Deus pede para que devolvamos, porque nem nosso é. Por isso que Malaquias pegou duro lá com o povo de Israel e deu de dedo mesmo, falou: vocês estão metendo a mão no que é do Pai. E tem dia que a gente tem que pregar sobre isso. E é hoje, irmão João, que eu estou pregando. É hoje que o Senhor está falando conosco. É hoje, é agora que o Espírito Santo está falando conosco. Dizimar é para o Senhor, o dízimo é do Senhor. E nós devemos contribuir devolvendo o dízimo com alegria. Pastor, mas e se a gente não tiver? Só se você não tem nada, se você está zerado. Mas se você ganhou um sapato que vale R$10 porque ele é usado, quanto que é o dízimo dele, pastor Hamilton? R$1. Se vira, meu filho, dá teus pulos, consegue R$1 e entrega para o Senhor, porque é dele, é de Jesus. Lá no céu não tem Caixa Econômica Federal, não tem Banco do Brasil, não tem Paulo Guedes, mas aqui na terra tem. E Deus conta com o nosso R$1, o nosso 10, o nosso 100, o nosso 1000, e louvado seja Deus por aqueles que têm sido encontrados fiéis, porque estes têm mantido a obra santa, devolvendo o dízimo e entregando a sua oferta ao Senhor. Aleluia! Contribuição é um privilégio da igreja de Cristo. Se você não dizima no pouco, diz a palavra de Deus, que você também dificilmente será fiel no muito, porque você sempre vai achar muito, e o dízimo é do Senhor, é Ele que administra, pertence a Ele, a obra é do Senhor, e a obra é santa, a obra é grandiosa, e tem mais um detalhe: ninguém detém a obra santa. Se eu não dizimar, se você não dizimar, se eu não contribuir, se você não contribuir, Deus vai levantar os fiéis, como Ele sempre levantou. Aleluia! É isto que Paulo está ensinando à igreja, é isto que o Espírito Santo está ensinando a nós nesta noite. Vocês têm a graça, vocês têm, IBAN, a graça de poder contribuir. Você que nos acompanha aí pelo YouTube, você tem a graça de poder contribuir. Nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de podermos contribuir, colocando de parte o que é do Senhor. Em 1 Coríntios, Paulo ensinou a igreja antecipadamente, quando foi lançada a campanha para a ajuda dos irmãos necessitados. Ele disse: olha, todos os domingos coloquem de parte a sua oferta, para quando eu for aí, eu nem ter que me enrolar com isto, perder tempo com isso, quero ministrar outros assuntos. Mas quando chega em 2 Coríntios, que era a segunda carta, provavelmente 6 meses depois, lá vem o pastor falando do testemunho da Macedônia, provavelmente porque eles tinham esquecido de que havia uma orientação de Deus para que eles fossem contribuintes na ajuda aos necessitados.
como foi no ano passado, precisamos continuar. Precisamos ser encontrados fiéis, precisamos ser encontrados prontos a servir com alegria, neste privilégio de sermos contribuintes da obra do Senhor. A igreja de Cristo tem esse privilégio. Mas pregador, quem é que pode contribuir? Quem é do reino. E quem é do reino? O que é reino? Reino é a família de Deus. Quem é que deve contribuir? Quem é que pode contribuir? Quem é da família de Deus. Se você é regenerado, se a obra da cruz te alcançou, se você ganhou a vida de Cristo, se você nasceu de novo, se você alcançou a vida do Espírito vivificante do Cristo, é você. Agora, se você não é do reino, tudo bem. Seja bem-vindo, venha para o reino e abrace a vida de Cristo e ajude a contribuir, porque o Senhor conta com aqueles que são chamados, regenerados, vivificados, para serem encontrados fiéis no privilégio de servir a igreja de Cristo. Até já contei essa história aqui, mas para nós concluirmos a nossa reflexão desta noite, a mensagem de Deus desta noite, havia um irmão na roça, ali na região de Dourados, mais precisamente no município de Glória de Dourados, que ele, um dia o pastor pregando ensinando na escola bíblica sobre dízimo, esse irmão, um irmão muito simples lá da roça, ele levantou a mão e falou: pastor, eu posso dizer uma coisa aqui? Aí diga, irmão Rufino, diga aí. Pastor, é o seguinte, aqui o meu dízimo eu entrego direitinho. Se essa igreja aqui fechar, eu vou deixar o dízimo em cima do toco lá na roça, mas eu não boto mão nele não é meu. Eu não quero pegar o que é de Deus, o que é do Senhor. Esse é o Espírito, irmãos, amém? Esse é o Espírito, o que é do Senhor não vai ficar no meu bolso, não vai ficar na minha conta, não vai ficar nos meus negócios. O que é do Senhor é sagrado, é santo, seja o dízimo, seja a oferta, seja tudo aquilo que o Espírito Santo coloca como propósito no meu coração para fazer, eu devo fazer com alegria, porque contribuir é um privilégio da igreja de Cristo. Meus irmãos, quantas vezes é com a sua contribuição, é com o seu dizimar, que a igreja compra 1 litro de leite para alguém tomar um leite? Quantas vezes é com a sua contribuição, com a sua fidelidade, que a igreja compra uma caixa de analgésico, um remédio para tirar a dor, um medicamento para tirar a tosse, para curar a tuberculose? Quantas vezes é através da sua vida que Deus está socorrendo a muitos? Não percamos este privilégio, amém? Não percamos esse privilégio. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos contribuintes para a obra do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama, obrigado porque o Senhor nos faz atendidos, ó Deus, e obrigado porque na tua família, na família dos céus aqui na terra, na família de Deus, na família IBAN, o Senhor não deixará que ninguém passe necessidade. O Senhor não permitirá, porque aqueles que são chamados serão fiéis, aqueles que são tocados terão os recursos, porque nós cremos, ó Pai, nós cremos no Deus da provisão, nós cremos no Deus que provê todas as necessidades. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.